Boa noite, pessoal. Fico muito feliz que vocês estão entrando aqui para acompanhar essa live. Vai ser uma série de lives aí nos próximos dias. Oi, Rô! Olá, Thaís, tudo bom? Tudo e com você? Tudo maravilha. Bom estar aqui. Legal. Legal. Já estava aqui falando com o pessoal, Rô, que a gente vai falar hoje sobre o medo de empreender, né? Então, vou falar um pouquinho de mim para Sim, você se apresentar depois, que eu trabalho perfeito. com gestão de empreendedorismo, né? Então, eu incentivo as pessoas a terem um negócio, tanto comportamento empreendedor quanto fazer um plano de negócios, pensando, projetar, né, para aplicar, e também falo da gestão. Então, são três etapas, né? E uma coisa que eu encontro que é muito comum é gente que tem essa vontade de ter um negócio, até porque tem gente que acha que isso é até glamouroso, até prefere que se chame de empreendedor do que empresário, né? Mas aí fica cheio de dedos, né? Ai, mas e se não der certo? E se eu gastar todo o meu dinheiro? E aí vem um monte de outras coisas, como o medo de falar em público. Uma vez teve um que falou assim: ah, eu queria muito ter um negócio, mas eu tenho medo de falar com as pessoas, tenho medo de negociar. Tem a síndrome do impostor, a pessoa não se sente capaz. Então, é uma série de sentimentos, tanto que entender é comportamento, uma série de sentimentos que faz com que a pessoa fique travada para ter uma realização, para realizar o sonho dela. Né? Então, se apresenta para o pessoal para a gente conhecer um pouquinho mais. Maravilha. Então, eu sou a Roca Samatsu, eu sou analista comportamental e eu sou especialista em medo. Né? Na verdade, eu estou desenvolvendo uma metodologia para ajudar as pessoas a se compreenderem melhor e assim elas conseguirem dominar os medos que vão surgindo no decorrer da vida. Tá? Uhum. Porque basicamente a gente tem medo porque a gente não sabe. Todo medo, todo e qualquer medo, ele está baseado na falta do conhecimento. Né? Então, a gente tem muito aí que a gente pode conversar no mundo do empreendedorismo. Eu sou empreendedora há mais de 10 anos, então eu já vi muita gente realmente assim olhando, falando, nossa, ser dono da própria empresa é muito bom. E aí eu dou Eles sempre falam assim risada, que né? Porque as pessoas, coragem. Eles falam que é coragem, as pessoas né? não têm noção, assim, elas acham, elas só veem realmente a parte glamourosa, mas tem muito ali que a pessoa precisa desenvolver mentalmente, né? Não é Uhum. só livro, não é só curso, ela tem que estar disposta a se promover. Então, vamos embora para ajudar essa galera aqui a conseguir empreender. Vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos começar assim. Primeiro vamos pelo básico, né? Porque o medo ele é natural, né? O que eu costumo dizer para as pessoas assim, que o medo ele é uma defesa natural da gente, a gente precisa ter medo, mas também ele acaba travando a gente. A gente pode perceber uma criança que se você deixar uma criança, ela se joga da janela, porque ela não tem noção, ela não tem medo de nada, porque ela não sabe o que vai acontecer. E a gente, ao longo da Sim. vida, a gente vai vendo um monte de coisa acontecendo. Tem coisa que a gente tem medo, porque a gente viu alguém fazer, né, tal coisa, aí você fala, ai, aquilo eu não vou porque me dá medo. Só de você ver alguém fazer. Tem aquelas coisas que a gente acontece com a gente não quer repetir, porque a gente acha que vai acontecer de novo. Que eu acho que até, não sei qual que é pior, né? Você não vivenciar e tomar uma decisão diante dos outros, ou de você vivenciar e deixar aquilo te travar. Então, como é que a gente separa isso, né? Até onde o medo ele vai proteger a gente e aonde a gente precisa deixar, fazer com aquele medinho, né? Ele não trave a gente, mas até se torne, de repente, um impulsionador. Assim, não, vai, tô com medo, mas eu vou. Então, é muito bacana essa pergunta, porque a gente tem que entender o seguinte: quando a gente é criança, a gente não tem medo, porque parte do nosso cérebro que é cognitivo ali, que entende, né, a ação e uma reação, ou uma ação e uma consequência, ele não está formado. Então, ele realmente, a criança ela tem medos mais primários, né? Ela tem medo de ficar sozinha, longe da mãe ou do pai, de pontos de segurança que ela tem externos. Fora isso, a criança realmente, eu tô com um bebê de 1 ano e meio aqui, que ele sobe na mesinha dele e ele quer descer dando um passo. Então, se a gente não tá perto, ele simplesmente se joga da mesa.
né? Mesma coisa da cama, do sofá. Para ele é divertido, porque ele até acha graça o fato dele se jogar e deve dar um frio na barriga, ele acha uma sensação gostosa. Quando a gente cresce, o nosso senso crítico, ele é acionado. Nosso cognitivo, na verdade, ele fica gritando ali, né? Tudo a gente analisa e já pré-julga. E muito dessa avaliação aí do que pode dar certo ou não, ele realmente está dentro daquele contexto, ele varia conforme o contexto onde a gente está inserido, né? Se você analisar, muitos filhos de pessoas que são empreendedoras acabam virando funcionários públicos ou, né, seguem carreira em empresas. Por quê? Porque às vezes essas crianças vivenciaram tantos desafios junto com os pais, como empreendedores, que eles preferem não seguir pelo mesmo caminho. Eles preferem ter uma carreira um pouco mais segura para não ter tanto alto e baixo, né? Então, o que diferencia o medo nesses pontos, assim, o medo que te trava e o medo que te estimula? O medo, ele, na verdade, a partir do momento que você entende qual que está sendo o motivo do medo e você trabalha ele se torna um medo que vai fazer com que você evolua, né? Então, por exemplo, eu quero começar um novo projeto. Eu não sei o que eu preciso fazer. Então, eu vou lá, eu vou desenhar tudo o que eu preciso fazer. E aí, em cima disso, eu vou identificar o que que eu consigo fazer, o que que eu não sei fazer e o que que eu preciso delegar. O que que eu não sei fazer, o que eu posso aprender e o que que eu não sei fazer, o que que eu preciso delegar, né? Quando você entende isso, por mais que você sinta medo, né, de você de você estar fazendo a primeira vez, que é um processo totalmente natural, de você não ter certeza de qual vai ser o resultado, mesmo assim é um processo rico, porque você está aprendendo, você está se desenvolvendo, né? E você tem pessoas junto que vão te ajudar no processo. Agora, quando você simplesmente fica focando no que você não consegue fazer, ele se torna um medo paralisante. Porque a diferença fica no quanto você está disposto a ir além do que você não consegue fazer, né? É você olhar, identificar e conseguir entender assim, isso está fora da minha zona de controle, então vamos procurar ajuda para isso. E muitas pessoas acabam simplesmente, elas ficam girando ali em torno daquilo que elas não conseguem fazer. E elas entram em pânico. Por quê? Porque a gente entra num processo natural, fisiológico do cérebro em ficar com níveis de adrenalina e cortisol muito altos, o que faz com que o nosso corpo entre em estado de estresse. E muitas pessoas às vezes ficam semanas nesse estado. Então o corpo fica, o teu corpo, o teu cérebro se torna hipervigilante. Então ele não consegue olhar para fora daquele turbilhão de coisas que está fora do controle dele, né? Então, quando isso acontece, o que a pessoa tem que fazer? Para, senta, lista tudo que ela olha, que ela entende que precisa ser feito. E começa a realmente assim, isso eu consigo aprender, isso eu não consigo aprender, então eu preciso buscar alguém que possa me ajudar, fechar parcerias, busca uma sociedade, ou converse com pessoas que já vivenciaram isso e que possam te ajudar, né? Sempre tem como resolver. A diferença é que às vezes a pessoa cresceu num contexto onde o foco é tão direcionado para o negativo, do que não é possível, que ela se vê ali num beco sem saída. Mas, na verdade, ela só precisa conseguir organizar ali o quadro do Canva dela para ela poder ter uma clareza do que ela precisa fazer. Sim. E você sabe que assim, eu vim de uma família ao contrário, né? Eu vim de uma família de todo mundo prestou concurso. Então eu sou ovelha negra, porque eles tinham uma vida toda estabilizadinha, nunca foram mandados embora, nunca tiveram, né, num mês tem salário, no outro mês não tem. Nunca aconteceu assim de você ter que mudar um negócio, você ficar a noite trabalhando. Eles não sabem o que é isso, né? E eu já sempre fui a pessoa que queria correr atrás. Então, e eu gosto de incentivar as pessoas a isso, porque eu acho que você tem uma liberdade muito grande quando a gente empreende, né? Quando a gente faz o negócio do jeito que a gente quer. Sem contar que eu considero, né? Considero não, é o fato que quando você tem o seu negócio, os seus ganhos são infinitos. Depende de você, das estratégias, do que decisão que você toma. Exatamente, Né? exatamente. Quando você é empregado, você pode ganhar até X, dali não vai passar. Por mais que você se torne um executivo, você tem ali um valor limitado. Não, né? eu ficava indignada. Quando eu comecei a empreender, eu estava com 3 filhos pequenos nas costas, estava me separando do meu primeiro casamento.
E minha mãe estava indignada. Ela literalmente, ela não queria bater a própria cabeça na parede, ela queria bater a minha cabeça na parede, porque ela queria que eu tivesse juízo. Ela falava, você é louca, com 3 crianças nas costas, separada, como que você vai pensar em empreender? Só que era justamente isso que me motivava, porque eu ficava indignada de ver a minha irmã, por exemplo, que era bancária na época há mais de 20 anos, e ela ganhava acho que 10 mil reais de salário, mas ela assim, ela tinha horário para entrar e não tinha horário para sair. Ela abriu mão, ela abdicou a vida pessoal dela, viajava, estudava, tudo em prol do banco, né? Uhum. Poucos anos depois, ela acabou sendo mandada embora, né? Então, assim, além de ter um ganho limitado, por mais garantido que fosse, era um ganho limitado. Para mim, aquele valor, na época, não era o suficiente. Com 3 filhos e meu ex-marido não querendo pagar nenhum pingo de pensão, para mim aquilo não fazia razão. Né? Então, eu Sim. justamente falei, bom, não importa o quanto tempo eu preciso investir para conseguir alcançar voos maiores, mas quanto antes eu começar, mais rápido eu chego lá, né? Então, foi esse pensamento que me motivou realmente a me aventurar aqui no mundo do empreendedorismo. E eu não me arrependo, de maneira alguma. E eu também vim numa família assim, onde todo mundo seguiu carreira. Né? Então, para Ai, minha mãe era inadmissível isso. porque na minha família, quem não é funcionário público, trabalhou no privado, mas assim, 20 anos, 25 anos, assim, todo mundo. Todo mundo. E, Sim. então, se a gente analisar até através da nossa própria história, a gente percebe que, assim, no nosso perfil de pessoal, em vez da gente olhar para tudo que podia dar errado e se entregar aquilo, sentir medo, porque tudo de errado podia acontecer, né? A minha segunda Sim. empresa, que é a minha atual, eu abri quando a minha filha tinha 1 ano. Mas eu estava casada, então eu tinha uma certa segurança. Mas também, quando eu me separei, eu peguei Uhum. ela nos braços e saí de casa também. Então, o povo, corajosa, não sei o quê, né? A gente escuta isso. Por quê? Porque eu acho que nosso perfil a gente olha para tudo aquilo que pode dar certo. A gente não fica olhando para aquilo que dá errado. Sim. Fala, pode dar errado, tá, mas eu não vou olhar para isso. Porque acho que onde a gente põe o nosso olhar, é onde a gente vai ser influenciado. Então, se a gente fala assim, não, vai dar tudo certo, vou fazer tal coisa, se você vai sentindo aquela felicidade de algo que você vai realizar, aí o medo fica um pouquinho Sim. mais acuado de te pegar. Mas se você fica olhando para tudo que vai dar errado, aí você acaba se entregando. É essa, mas mais relacionado, então, aonde a gente põe o olhar. Sim, e na verdade é ter consciência de uma coisa. Uma coisa que eu até sempre. Eu acho que eu sou repetitiva nisso, mas é porque realmente quanto mais pessoas escutarem, acho que dá mais clareza para todo mundo. A gente só tem controle sobre 3 coisas na vida. Que é o quê? É o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente fala. A gente só tem controle sobre isso. Tá? Nada além disso está dentro da nossa zona de controle. Então, não importa o quanto você planeja, o quanto você desenha, o quanto você mapeia, você vê ali, você aborda possíveis caminhos. Mas eu tenho certeza que ninguém jamais imaginou a gente passar o que a gente está passando agora. Pois é. De ficar 6 meses confinados em casa, com a economia mundial inteira sendo impactada por um vírus que ninguém, nem até hoje, não tem uma comprovação certa de onde ele surgiu, né? Uhum. Então, assim, não adianta a gente ficar olhando para fora, tentando controlar aspectos externos. Uma coisa é você fazer um planejamento e ter ali um plano A, um plano B, um plano C para a tua empresa, para o teu projeto de empreendedorismo. Isso, ok, é necessário. Mas você precisa ter total clareza do que você é capaz de fazer, de como você vai lidar, né? O quanto você está disposto, o quanto você tem trabalhado para você ser uma pessoa resiliente, para você ser uma pessoa de pensar rápido para resolver problemas, para buscar soluções criativas, né? Quando você tem consciência de que, cara, eu vou dar um jeito de fazer o que eu preciso fazer a qualquer custo, né? Custe o que custar, desde que seja lícito e não faça mal para ninguém. Mas eu vou fazer o que precisar ser feito para eu conseguir alcançar o meu objetivo. Você não sente um medo paralisante, né? Você sente um medo pela incerteza, mas assim, você tem confiança que você vai lá e dá conta, né? Esse é o ponto principal, né? É você ter clareza. Você consegue controlar como você pensa, como você se sente frente às situações e o que você vai falar. Se você vai dar um direcionamento de uma palavra que constrói ou uma palavra que destrói.
né? E aí também vai diferenciar se você vai conseguir trazer as pessoas para perto de você ou se você vai afastar elas quando você precisar, né? E o que a gente sente em relação a gente mesmo também reflete nas pessoas, né? Que é o fato aí que você está falando. A gente controla, as únicas coisas que a gente controla, só que não só em relação aos outros, em relação a como a gente se sente em relação a gente, como a gente olha pra gente, né? O que que a gente fala pra gente quando a gente está em casa? Putz, eu tô com medo, não Nossa, tá certo, né? Ou a gente fala, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, dá um medinho, mas vamos, sabe? É o que a gente fala pra gente não, e o que esse fala pros outros. ponto, esse ponto foi fantástico, Thaís. É realmente assim, isso é extremamente importante, porque eu falo assim, as pessoas elas ficam esperando às vezes a aprovação dos outros, né? O aplauso, a aprovação ou, né, um Uhum. feedback positivo. Meu, foi incrível, foi muito bom, não sei o quê. Só que a gente nunca para analisar o quanto a gente fala, o quanto a gente é crítico com a gente mesmo. Normalmente as palavras mais duras, as palavras mais ríspidas, a gente fala, é a gente que fala pra gente mesmo, É né? verdade. Então, é muito assim, é muito. Eu falo que o ser humano é muito antagônico, né? Porque a gente espera do outro uma coisa que a gente não oferece pra gente mesmo. Então, Exatamente. né? Tanto que tem alguns clientes de mentoria com quem eu converso. Hoje eu estava conversando, inclusive, com um, eu falei assim: quantas vezes você se parabeniza pelas coisas boas que você faz para as outras pessoas? Ele parou assim. Se É parabenizar. você Muita que gente precisa fala se de parabenizar. gratidão, né? Muita gente fala de, eu preciso agradecer. Mas e se parabenizar, eu acho que é isso. Tá faltando as pessoas se parabenizarem por aquilo que elas fazem. Chega no final do dia, o que Ter foi que um eu fiz hoje, registro. né? Sim, é ter um registro, e não é assim, tem muita gente que faz diário da gratidão, tudo, mas eu acho importante isso, porque a gente precisa exercitar bons sentimentos, né? Uhum. Mas faz um registro de coisas que você conseguiu fazer e que você achava que não era possível. No final do mês, você vai ver quanta coisa você realizou que você nem imaginava que você ia conseguir fazer. E é Gostei interessante que disso. quando você começa esse processo de, olha, eu sinto orgulho do que eu fiz, né? Eu e meu marido, a gente começou a fazer esse exercício até recentemente de verbalizar um para o outro, falar assim, olha, quero compartilhar. Eu fiquei muito orgulhosa de mim porque aconteceu tal coisa e eu agi dessa e dessa forma, diferente de como eu costumava fazer, né? Reconhecer isso. Por quê? Quando a gente verbaliza, o nosso cérebro, ele registra. É que nem quando você fala assim, ai, eu acho que eu vou ter uma dor de cabeça. Dali 10 minutos, você tá com a dor de cabeça. E não é porque você sentiu que estava vindo, não, ela veio porque você falou, né? E a mesma coisa, quando você fala, você começa a reforçar coisas, olha, eu sinto orgulho de mim. Nossa, eu sou uma ótima profissional. Meu, a negociação que eu fiz foi incrível. O teu cérebro ele vai registrando e isso vai construindo a tua confiança naquilo que você está fazendo, né? Só que as pessoas costumam fazer o contrário. Nossa, eu tenho um medo bobo. Ai, eu fui péssima naquela reunião. Ai, eu não acho que eu vou conseguir fazer. Elas ficam verbalizando coisas que não vão fortalecer ela. E por Uhum. mais que ela fale assim, não, mas é uma coisa que eu tô sentindo. Cara, ok. Doutor, o pastor Cláudio, o Cláudio Duarte, ele fala uma coisa que eu tenho toda vez que eu escuto, eu dou risada, porque ele é incrível. E ele fala assim: tua mulher não tá bonita? Não tem problema. Fala pra ela, fala, meu amor, você tá tão linda. Aí ele fala assim: profetiza. Perfeitinho, ele é Por demais. quê? Porque se você profetiza, né? E é mais ou menos assim. Fala, porque quanto mais você falar, mais rápido aquilo vai acontecer, né? Então, se você não está se sentindo a pessoa mais capaz, meu, espalha na casa bilhetinhos para você se parabenizar, para você se fortalecer. Não adianta você esperar de fora esse ponto de fortaleza. Isso daí está dentro, né? E se a gente não fala para a gente mesmo, não adianta quem fale de fora. Porque uma crítica que a pessoa fizer do lado de fora destrói 10, 20, 50 elogios que você recebeu naquele É dia. verdade. Então, se você não fortalece a tua confiança, a tua verdade, não importa o que as pessoas falem do lado de fora. Né? Então, é muito esse trabalho realmente assim, de trabalhar a mente e trabalhar como você se comunica. E aí a gente vai. Ó, o pessoal tá perguntando aqui se ela vai ficar gravada essa live. Essa live ela não vai ficar gravada no Instagram.
eu vou baixar essa live e só vou disponibilizar para o pessoal que está na minha comunidade no Telegram, que o link está na bio, tá? E aí a gente falando disso, né, que a pessoa como que adianta, você recebe uma crítica, destrói 50 elogios. E eu já vi gente, assim, que realmente o tempo todo recebe elogio. Quando recebe uma crítica, a pessoa desaba, né? E eu tento fazer esse trabalho com a pessoa, mas não, mas espera aí, vamos analisar, né? Analisar até de uma certa forma de onde você tira, porque acho que vale também você pegar daquela crítica e falar, peraí, faz algum sentido? Vamos analisar. Às vezes a pessoa faz uma crítica porque ela é uma mala, é uma chata, ela queria te afetar, né? Tudo isso. Lógico. E aí a gente entra no assunto da síndrome do impostor, né? Que a gente vê muita gente aí que você vê que a pessoa tem total capacidade de realizar uma série de coisas, a pessoa tem conhecimento, conhece pessoas, dá palestras e tal, mas o tempo todo ela está se achando o patinho feio. Ela está achando assim, será que eu sei mesmo? Será que eu sou o que as pessoas acham que eu sou? Tem isso também, às vezes a pessoa ela tem tanto holofote nela, mas aí depois ela se sente mal, ela fala, gente, eu não sou tudo isso. Né? Isso também tem a ver com o medo, né? Mas aí é relacionado mais a você se ver. Como é que lida com isso? Isso é muito comum no empreendedorismo. Sim, sim. Isso, na verdade, você vai encontrar muito claro em alguns perfis, tá? Algumas pessoas que têm predominância de um perfil, um traço de personalidade específico, tá? Que são pessoas que eles realmente são muito proativos, muito competitivos, são pessoas que você olha assim, você fala, meu, parece que ele tem tudo sob controle, né? Você dá um desafio para ele, para ela consegue ir lá fazer. Mas é uma pessoa que ela é extremamente perfeccionista. Por quê? Porque ela quer ser a melhor pessoa, ela quer ser o melhor empreendedor, ela quer ser aquela pessoa que assim chama a atenção de todo mundo. Na contrapartida, ela é uma pessoa extremamente insegura. Por quê? Porque ela acha que se ela não fizer bem o suficiente, ela não vai ser reconhecida da forma como ela gostaria. Então, o perfeccionismo que ela tem é, se para fora é 10, para dentro é 100. Ela é muito para ela. Ela se cobra muito, né? Só que o que acontece? Quando eu falo que o medo ele tá no solo da falta de conhecimento, a pessoa que ela se sente assim é porque ela realmente não consegue mapear com clareza até onde ela já chegou. Né? Então, ela normalmente ela olha palcos muito distantes da onde ela está. Ela precisa começar a ter referências mais próximas da realidade dela. Como é uma pessoa que ela quer chamar muita atenção, ela já olha, ela não olha a escada, o primeiro degrau que ela tem na frente dela, ela já olha 50 degraus para frente. Então, ela sempre acha que ela não tá boa o suficiente porque ela compara com a pessoa que já está 50 degraus acima. Então, esse é o maior desafio. É fazer com que a pessoa ela busque referências mais próximas do patamar onde ela está. E aí, quando ela faz isso, ela olha e ela fala, entendi, eu não... Aí até dá um up assim, na autoconfiança dela, porque ela olha e fala assim, então eu não tô assim tão, né, tão longe, não tô tão mal assim. E aí você vê que a pessoa até floresce, porque ela fala assim, eu tô melhor que ela, olha. Você entendeu? Então, é uma coisa, e é muito engraçado, tá? E eu vou falar, eu passei por isso. Eu até um ano e meio atrás, eu era totalmente assim, eu sofria dessa síndrome nível hard. Eu sou uma pessoa que estudei muitos anos psicanálise, filosofia. Eu estou estudando filosofia, estou me formando hoje em filosofia, hipnose e PNL, tipo, as três coisas ao mesmo tempo. Meu marido, ele fica indignado comigo. Ele fala assim, cara, estuda uma coisa de cada vez. Eu falo, não, é os três juntos, né? E aí ele falava assim, meu, já tá bom, já tá pronta para começar. Eu falava, não. Eu preciso preparar mais uma coisinha. Por quê? Porque justamente eu tinha como referência pessoas que já estavam 10, 20 anos na jornada, na prática. E eu achava que se eu não tivesse com a mesma bagagem que aquelas pessoas, eu não estava pronta. Tanto ele me falou na orelha que eu falei assim, eu vou começar a falar com as pessoas. E quando eu comecei a falar, e o feedback que eu comecei a receber das pessoas me fez sair desse vórtice aí de ficar me sentindo despreparada,
entendeu? Porque eu comecei a perceber que o que eu achava que era pouco conhecimento, quando eu falava com as pessoas que estavam passando por um problema, elas olhavam e era como se elas estivessem descobrindo um mundo novo, né? E aí eu precisei tomar um safanão do Pablo Marçal, que ele Sim. virou e falou assim: quantos anos mais você vai continuar sendo egoísta? De com essa desculpinha lavada de que você não está pronta, você continuar não ajudando as pessoas com o que você já sabe. Olha a palavra que ele utilizou. Egoísmo. Egoísta, Você tem todo um conhecimento para ajudar pessoas e você olhando só para dentro tá de você, para guardando sua para segurança, você. para como você ia se sentir. Exato. Então, depois de um safanão desse, ou você vai, entendeu? Então, as pessoas que você encontrar na tua jornada que se sentirem desta forma, faz ela buscar pessoas mais próximas da vida dela. Talvez da vida dela ela não tenha, do contexto dela ela não tenha, mas pessoas que, tipo, em vez dela buscar perfis no Instagram com 100, 200, 300 mil seguidores, traz ela para buscar pessoas mais próximas, que estão com a mesma quantidade de seguidores, estão ali dentro do mesmo patamar. Faz dela conversar com outros empreendedores nessa mesma jornada, porque aí ela vai entender que ela não está fora da trilha, né? Ela vai perceber que, assim, ela está passando pelos mesmos desafios que são inerentes a todo mundo que está no mesmo patamar. E está tudo bem, entendeu? Então, Sim, não, legal, é esse processo de autoconhecimento mesmo. legal. Bom, e aí tem uma coisa que a gente falou agora, né, sobre a pessoa ela ter essa síndrome do impostor, ou seja, como ela se vê, e eu achei muito legal aí o que o Pablo Marçal falou, que isso é egoísmo, você ter na sua mão um monte de coisa e não dividir com o mundo é egoísmo. Aí falamos a ideia da pessoa ter medo de empreender, porque ela tem medo de falar em público e tal. Mas como é que a gente lida? E é uma coisa que acaba travando, porque às vezes o empreendedor, ele vai lá, toma uma porrada, a gente levanta, eu falo assim, ó, você tem 24 horas para ficar mal. Pode ficar mal, chorar, o que for. 24 horas depois, vamos Vive o voltar, luto, né? né? Volta. Né? Então, e o Vive o empreendedor toma luto e porrada. volta. É, e a gente toma porrada o tempo todo. Só que às vezes, dependendo do momento que você tá na vida do negócio e tal, às vezes é uma atrás da outra. E aí você começa a perder a energia. Você começa, inclusive, a tomar decisões mais conservadoras. Eu percebi que isso já aconteceu comigo, né? No meu caso, eu tenho empresa há 18 anos. A primeira empresa foi há 18 anos, essa tem 11, essa que eu tenho agora. E em alguns momentos você vai perdendo a energia, porque você faz de errado, faz, toma não, você fracassa, aí você lança outra coisa, um produto diferente, não dá certo de novo. Tem hora que você fala assim, meu, eu não quero lançar mais nada, né? É que eu não tenho perfil para prestar um concurso público e eu continuo tentando. Mas olha, que eu já conheci de gente que saiu e foi procurar emprego. Então, como é que a gente faz para, diante de um monte de fracassos, de rejeição, a gente não acabar se entregando a isso, né? Como que a gente age no momento da situação? Como que a gente age no depois que acontece a situação? Essa pergunta é muito bacana porque faz a gente refletir que muitas vezes as pessoas elas repetem padrões, na verdade, né? Eu vivi isso nas nossas empresas até um determinado momento. Eu vejo as pessoas vivendo isso não só no empreendedorismo, mas em várias áreas da vida. Uhum. Quando a gente passa aí 2, 3, 4, 5, enfim, inúmeras vezes a mesma situação, quer dizer que a gente não está fechando o ciclo, analisando o que aconteceu e fazendo um balanço ali, identificando o que deu certo, o que não deu. Né? A gente simplesmente vai, dá com a cara no chão, levanta, vai e tenta de novo, dá com a cara no chão, vai e tenta de novo, mas está fazendo os mesmos processos, com os mesmos pensamentos. Né? E uma coisa é fato, não existe como você ter resultados parecidos se você mudar uma única coisa. Tá? Não existe. Por quê? Até um próprio avião, um Boeing 747, se você mudar ele 3 graus, que não é nada na bússola, ele, em vez de chegar em Washington, ele vai para Nova York, Olha. tá? Saindo do Brasil.
Então, assim, são 3 graus só. É só mudar 3 graus. Já é o suficiente para você ter um resultado totalmente diferente. Então, quando a gente fala assim de lidar com perdas, digamos assim, primeiro a gente tem que analisar o seguinte: tentou uma coisa nova, aquilo não funcionou como você esperava, a gente precisa primeiro mudar a forma como a gente fala. Não é que deu errado, não saiu como eu gostaria. Ponto. Boa. Por quê? A sua expectativa não foi atendida. Isso é uma Uhum. coisa. Só que aí a gente precisa voltar um pouquinho para ter a clareza que aquela expectativa que você tinha era uma expectativa realista, né? Porque tem pessoas que às vezes investem, abrem uma franquia, acham que só porque ela tem uma franquia do McDonald's, no primeiro ano ela vai ter o retorno do investimento dela. Aí ela não tem, ela acha que não deu certo, né? Então, a gente precisa primeiro ter cuidado na hora de fazer o planejamento e de ter objetivos tangíveis, objetivos que são factíveis. Porque se a gente define metas que são intangíveis, é muito certo que você vai se frustrar. Pode acontecer de você dar uma sorte e você conseguir, né? É que nem no mercado de lançamento, a pessoa fala assim, não, o primeiro lançamento eu vou fazer um 6 em 7. Oi? E existem pessoas que entram no mercado com essa certeza. Aí a pessoa vende R$ 50.000, ela fica frustrada. Aí você fala, gente, você tá entendendo que você vendeu R$ 50.000? Não, tudo bem, eu vendi R$ 50.000, mas eu não fiz um 6 em 7. Mano, sério? Né? Então, assim, Você não valoriza muitas a pessoas falam, conquista deu dela. errado. Exato. Então, assim, deu errado? Não, vamos lá. Não saiu como você gostaria. Agora, qual que era o teu resultado esperado e o que que aconteceu? Vamos lá avaliar. Por quê? Porque às vezes é uma meta que precisa ser corrigida, né? Ou é a forma como você tá, as parcerias como você está fechando não estão sendo saudáveis. Então, existe a necessidade clara e definitiva de você fazer uma avaliação. O que que deu certo e o que que não deu certo. Ponto. Fez essa avaliação, vira a página, segue a vida. Vamos lá fazer um novo planejamento. E aí, aquilo que não deu certo, você corrige, né? Só que eu vejo muito empreendedor querendo fazer o quê? Faz as mesmas coisas do mesmo jeito, mascarando, né? Troquei de sócio, mas estou pensando do mesmo jeito. Estou fechando as parcerias do mesmo jeito, estou buscando os mesmos, estou negociando com os fornecedores do mesmo jeito. Gente, o buraco vai estar no mesmo lugar. Fica tranquilo, vai dar a volta ali que já você encontra com ele de novo, né? Você usa o mesmo caminho, você chega no mesmo lugar. Sim, então, nesse ponto, precisa ter essa análise para então você começar um novo processo. Se a pessoa passa várias vezes pela mesma situação, é porque alguma coisa no mindset dela que ela precisa mudar, ela não mudou. Isso assim, é regra, tá? Enquanto você não mudar a chavinha ali, você vai passar pela mesma experiência. Eu falo que a vida é sábia nesse ponto. Enquanto o aluno não aprende, você continua repetindo de ano. Fica tranquilo, né? A hora que você aprende, abre-se as portas da esperança e você passa por lá tranquilo. Aí você fala assim, nossa, parece que, né, chutei a porteira, porque agora vai que vai, flui. Tudo que eu precisava resolver, resolve. Por quê? Porque era aquilo que você precisava aprender, né? Só que aí, assim, o que você faz? Quebrei 3, 4 vezes seguidas. Avalia qual que é teu cenário. Você consegue continuar empreendendo? Não consigo, não tenho R$ 50 na conta. Então, bebê, vamos lá, volta, veja um plano de contingência e faz um planejamento. Eu falo que às vezes a gente tem que ser uma flecha. A flecha, antes do arqueiro arremessar ela, tirar a flecha, ele volta quanto a flecha no arco? Ele volta muito. Então ele solta, aí a flecha vai. Então, tem determinados momentos da nossa vida, a gente precisa assumir o papel de uma flecha. Deixar a vida puxar a gente para trás, o quanto for necessário para a gente pegar impulso e a gente ter força para se lançar de novo. Precisa, né? E aí, nesse ponto, cabe aquela inteligência emocional de falar assim, não,
não saiu como eu esperava por aqui, então vamos lá, vamos redesenhar o projeto. Vamos voltar, vamos, sei lá, vamos voltar a morar de aluguel, vamos vender alguma coisa, vamos buscar, tirar alguma reserva, vamos nos readequar, né? E aí precisa de uma readequação como um todo. E aí vamos começar tudo de novo. Eu tenho certeza que nesse processo de flecha, da pessoa dar 10 passos para trás, o mindset ele se adapta dentro do necessário. Isso, assim, acontece com todo mundo que eu vi que passou por essa situação, né? Então, é normal, mas precisa ter a disposição de assumir o papel da flecha. Isso precisa. Tá? Não dá para viver de aparência, não dá para fazer de conta que está tudo bem. Precisa ter esse momento ali. E grandes referências que a gente tem no mercado, grandes. Chris Gardner é o maior de todos. Eu acredito que não tenha um empreendedor que não tenha assistido Em Busca da Felicidade. Né? Dormir no chão do banheiro, do chão do banheiro do metrô com um filho dele pequenininho. Nossa. Diz o quanto ele estava disposto em assumir o papel de uma flecha em busca do sonho que ele tinha. Né? Então é isso. É verdade. Pessoal, eu vou dar uma olhadinha aqui que o pessoal está comentando aqui antes da gente ir para uma última pergunta. Eu tenho medo de ficar mexendo aqui e sair. Olha lá, acaba apertando coisa que... Aqui, ó. Parabéns, Thaís, porque você pode empreender em qualquer lugar do mundo. O empreendedorismo online tem essa grande vantagem. Né? Tem mais alguma coisa aqui? Tem gente que falou aqui que está se identificando, ó, legal, estou me identificando. Porque isso é natural de todo mundo, ó, está sendo ótima live, fazer uma lista de ações e desejos. Essa parte que você falou aqui de fazer, se parabenizar, fazer uma lista de realizações é demais. Bom, isso faz muita diferença. Deixa eu ver o que mais que eu falei aqui para a gente falar. A gente falou sobre as pessoas terem... Mas acho que já está esclarecido, né? Que o empreendedor tem medo de falar em público, tem medo de gravar vídeo, tem medo de fazer live, porque fica com medo da reação das pessoas, né? Então, a gente já sabe que, ó, independente de quantas pessoas tem aqui, agora, eu já fiz lives em que tinha muito mais gente, mas porque o próprio Instagram mudou, né? Então, eu não vou falar assim, nossa, ninguém gosta de mim, ninguém aparece na live e tal. Eu sei que tem muito mais gente no meu grupo, então eu não tenho o hábito de me vitimizar. Mas não quer dizer que tem hora que eu falo, puta, está difícil, hein? Tem hora que a gente, né, dá uma olhadinha e fala, tá errado. Eu acho que o que você falou aí sobre os padrões, aí a gente repete e fala, não, às vezes a gente não percebe que a gente repete. Isso para várias áreas da vida, né? Os padrões não só na área profissional, várias áreas da vida. A gente acaba repetindo e você fala, mas por que sempre isso acontece comigo? As pessoas falam que isso acontece em relacionamento, isso acontece com dinheiro, acontece no trabalho, acontece com amizade. Tem aquela pessoa que fala assim, eu sou sempre traída. Eu não tenho nenhum amigo porque sempre dá errado. Primeiro que já se falar isso, a gente já aprendeu aqui que já começa errado, né? Falar isso pra si mesmo, né? E mas tem a questão... Não, desculpa, pode falar. Não, eu ia falar assim, o que a gente pode fazer assim para no geral, quando a gente estiver com medo, como é que a gente faz para dominar esse medo? Já entendi que a gente tem que mudar o pensamento, né? Mas é que eu tô pensando assim no empreendedorismo. Quando, por exemplo, eu penso assim, pular de bungee jump. Nem a pau. Não vou fazer isso. E tem gente que fala, não, porque não precisa ter medo e não sei o quê. Mas, gente, tem coisa que assim, eu não vou gastar tempo de vida para esse tipo de coisa. Não me acrescenta, Exato. Né? Não faz sentido para você, tá tudo bem. Exato, mas, por exemplo, olha o que acontecia comigo, por exemplo, quando eu falo de dominar o medo, é nessas coisas... Hoje eu não fico mais nervosa em fazer live, mas houve um tempo em que eu ficava nervosa, quando eu comecei esse ano, e quando eu dava palestras, as primeiras palestras que eu comecei a dar lá em 2010, há 10 anos atrás, eu passava mal. Dava dor de barriga, eu não comia. Os 3 primeiros minutos a minha voz saía trêmula, sabe? As pessoas percebiam que eu estava nervosa.
Então, você tem alguma assim, Sim. dica prática para. Porque é medo isso, né? Uma dica prática para Sim. dominar o medo na situação que ela estiver acontecendo? Sim, Existe? tem alguns exercícios, inclusive eu falei até alguns hoje, eu fiz uma live mais cedo lá no meu canal, eu justamente passei 5 exercícios para você dominar esses ataques de ansiedade e tudo mais. Por quê? Porque Ah, o um medo ataque de ele tem ansiedade. ali, sim, porque o medo e a ansiedade eles estão ligados, né? Um aciona o outro. Porque quando você não tranquiliza o coração ali, o corpo, que daquela situação que está te assustando, o teu corpo ele aciona ali um gatilho de ansiedade, você fica aflito ali, porque parece que você está com um perigo iminente ainda. Você está ali numa situação, num ambiente perigoso, num ambiente que é hostil, né? Então, você aciona ali a ansiedade. Um que é assim, um exercício que eu sempre recomendo, parece simples demais, mas ele super funciona. Primeiro é você respirar. Por quê? Porque a gente não respira direito, a gente não respira corretamente, de uma forma eficiente, né? A gente aprende a respirar e a gente aplica isso de uma forma muito automática. Só que quando você entra nesse processo aí de ficar com medo, ficar ansiosa, então o corpo eleva os níveis de adrenalina e de cortisol, teu corpo fica totalmente tenso, tua respiração fica curta e o coração acelera. É natural tudo isso, né? Uhum. Então, o que, que você faz? Quando, em vez de você esperar o teu corpo desacelerar e a tua respiração voltar ao normal, você assume o controle da respiração e começa a respirar devagar, profundamente, a ponto de encher completamente os pulmões. As primeiras Uhum. vezes chega a doer o peito, né? Porque, e assim, é contar, inspirar contando de 0 a 10 e expirar contando de 10 a 0, né? Fazer isso algumas vezes. Isso, assim, para aquele momento, tipo, pré-palco, né? Você faz isso e logo em seguida você assumir posições de poder, tá? Aquela coisa de você assumir a posição de pôr ali a mão na cintura, tudo mais, ela faz diferença, sim. A mesma coisa de quando você tá triste, você pôr um sorriso no rosto, o teu cérebro ele não entende que você está fazendo aquilo de uma forma forçada. Ele simplesmente reage fisiologicamente ao estímulo que está tendo, né? Então, o cérebro ele é um mecanismo extremamente avançado no sentido de ele consegue fazer milhares de coisas ao mesmo tempo, só que nesse ponto ele é extremamente primitivo. Tanto que se eu falar para você imaginar que você está chupando um limão, imagina que você está com o limão na mão, que você põe ele na boca, espreme e chupa o limão. A tua boca automaticamente, você não precisa nem imaginar muito, a tua boca enche de água. Uhum. Porque o teu cérebro ele responde a estímulos. Então, assumir a posição, né, de poder, de força. Você falar para si mesma, eu sou capaz, eu posso, eu consigo. Eu sou capaz, eu posso, eu consigo. De forma imperativa, né, com a postura, né, ombros posicionados, né, queixo levantado, ajuda também, tá? São Uhum. posições assim, são exercícios muito, muito simples e acabam sendo, digamos que até relegados à segunda importância de tão simples que são. Mas são os que fazem mais resultado, tá? Quando você tá aí numa situação do dia a dia que tá te gerando muito estresse, muita ansiedade, decorrente do medo, né, incerteza de se você vai conseguir pagar um fornecedor ou se você vai conseguir manter a loja aberta, enfim, muitos empreendedores passando por muitas situações bem desafiadoras nesse período. O É. que você faz? Você está sentindo teu coração acelerado, tua respiração curta, teu corpo tenso, vai dar umas voltas no quarteirão. Por quê? Porque o teu corpo te preparou para lutar ou fugir. Essa tensão corporal, ela é decorrente desse mecanismo de defesa. Se você não gasta essa energia, se você simplesmente sente isso, teu corpo fica tenso e você fica sentado numa cadeira, você fica com aquela energia retida no corpo. Então, a melhor forma de diminuir esses níveis de adrenalina e cortisol no sangue é você fazer exercício. E aí, se você está numa fase mais desafiadora, onde só está tendo problema, adota uma rotina de exercício físico que seja minimamente desafiadora. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a praticar exercício,
o teu corpo começa a produzir serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, aí uma coisa equilibra a outra. Por mais que você esteja tendo muitos momentos de picos de adrenalina, de estresse, o teu corpo também está produzindo serotonina. Então, você consegue manter um equilíbrio emocional maior. Tá? Esses são os Legal. 2 pontos principais. Tem um que as pessoas dão risada quando eu falo, mas eu acho muito, muito importante e é muito interessante. Tá muito estressado? Instala um joguinho no celular e fica em modo avião. Você em modo avião, por pelo menos 20 minutos no dia. Por quê? Porque a gente fica com o pensamento acelerado. Quando a gente não tá fazendo alguma coisa que a gente goste, a gente fica pensando em tudo que a gente precisa fazer, tudo que a gente não conseguiu fazer, tudo que está acumulado para realizar, né? Contas que não foram pagas, enfim. A cabeça fica aqui a milhão. Instala o joguinho que você mais gosta no celular. Tá estressado? Não tá conseguindo pensar? Joga 20 minutos. Mas joga assim, sem conflito. Se tranca no banheiro para ninguém te incomodar e fica jogando. É incrível como só esses 20 minutos fazem com que você saia de lá e consiga, às vezes, até resolver um problema com mais clareza. Porque você desocupou ali, você refrescou, você deu um momento de pausa para o teu cérebro, entendeu? Sim, sim. Ah, eu adorei essas dicas que você falou, vou até repetir para o pessoal aqui. Fui anotando, você foi falando, porque teve uma pessoa que falou aqui, a questão não é não ter medo, é controlar o medo. Né? Por isso que eu te perguntei, se no momento do medo, o que que você faz? Como é uma coisa do corpo, né? Então tem algumas situações que a gente pode fazer, que você falou do respirar devagar, a posição de poder, né? É falar para si mesmo que você é capaz, a atividade física, tudo isso ajuda a controlar. A atividade física é mais a longo prazo, né? No momento mesmo, a respiração, a posição de poder e falar para si mesmo que você é capaz. Então, é naquele momento, numa reunião com o cliente, com o fornecedor, numa palestra, numa live que eu vejo o pessoal falar, eu tenho medo de fazer live. É você fazer esses exercícios aqui. Eu achei muito legais essas dicas. O pessoal Até eu vou acrescentar uma coisa, Hum. se você me permitir. Na Claro. parte das lives, palestras, pessoas que precisam se expor, né, e não estão acostumadas, você não vai conseguir se sentir preparado enquanto você não fizer. As primeiras vezes que você aparecer numa live, realmente vai ser terrível, né? Mas tá tudo bem. A questão é que, às vezes, a pessoa passa tanto tempo pensando que não vai conseguir, só que esse tempo ela poderia direcionar a ficar fazendo, a gravar ela falando para o celular por horas. Só que em vez dela treinar por horas, ela fica horas pensando, eu não vou conseguir, vai ser uma bosta, ninguém vai gostar, ninguém vai assistir, que não sei o quê. Em vez dela ficar processando tudo isso, vamos lá para frente do celular e vamos gravar. Grava 1, 2, 10, 20 vezes, fala e começa a se acostumar, né? Até ouvir a própria voz, porque as pessoas detestam ouvir a própria voz. Né? É engraçado. Depois que você começa a ouvir tantas e tantas vezes, fica natural. E aí você começa até a perceber, aqui eu poderia falar mais devagar. Eu tô comendo aqui, fica estranho na hora que eu tô falando. Quanto mais você treinar, menos inseguro você vai se sentir na hora de ter que se apresentar. Então, nesse ponto de exposição, de live, palestra, o segredo é treinar, é se preparar. É assumir aquela coisa ali. O que está dentro da minha zona de controle? Eu posso treinar? Então, bora treinar. Uhum. É que eu acho que quando a gente treina o que acontece. A gente já sabe o que vai acontecer. Então, o nosso corpo não fica na expectativa. Ninguém vai me aplaudir, ninguém vai gostar de mim, não vai aparecer ninguém. Quando você treina, aí você fala, você já começa a saber, eu sei o que vai acontecer. As pessoas vão falar comigo, vão me cumprimentar, né? Você já sabe como que é o ambiente, fica mais fácil até de se autoavaliar. Inclusive, eu estava vendo uns vídeos meus, eu tenho um canal no YouTube há 3 anos. Eu estava vendo uns vídeos meus antigos, pelo amor de Deus, e falam que se você começa, se você gosta do seu primeiro vídeo, é porque você começou tarde. E eu tenho muito vídeo errado, vídeo que a iluminação tá ruim, que a maquiagem tava ruim, que o assunto tava ruim, tem de tudo de ruim lá. Né? Mas eu comecei a perceber realmente, com o tempo, essa coisa da voz. Eu não gosto mesmo da minha voz, mas
eu percebi que se eu mexer um pouquinho com a respiração, ela sai um pouquinho mais grossa, né? O falar rápido, eu falava bem mais rápido. A salivação, sabe, você vai treinando. Aí as pessoas falam, tá aí, você grava vídeo, o que eu faço para gravar vídeo? Não adianta só eu falar, a pessoa tem que fazer, né? Começa fazendo. E faz um, e faz Sim. dois, e faz um monte. E ainda não é fácil para mim. Olha, eu já dei palestra, dava palestra, faço vídeo, faço live, e ainda não é 100% confortável, né? Ainda sempre aprendendo uma coisinha a mais. Deixa eu ver com o pessoal. Nossa, estamos nos 5 minutos finais. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Ó. Repetição chega à perfeição. A gente vai. E aí vai acertando, né? Tem coisas que, assim, você vai acertar mais rápido e tem coisas que você vai demorar um pouquinho mais para acertar, né? Tem um personagem. Sem dúvida. Ser persona e sublima é o nome da pessoa. Exercício físico: 5 quilômetros de corrida todo dia, 15 minutos de crossfox nervoso faço. Será que é essa crossfit? E é o que me segura a onda nesse momento. Realmente, né? Atividade física mexe com tudo aqui. Deixa eu ver se o pessoal escreveu mais alguma coisa. Eu vi que o pessoal estava elogiando aqui, que é uma coisa que é CrossFit. Corrigiu. Tava CrossFox aqui. Deixa eu ver. Gente, é ruimzinho. Como o pessoal faz isso aqui de uma forma fácil, hein? Eu vejo o pessoal assim fazendo de uma forma fácil isso aqui, ó. Respire, inspire e não pire. Por aí mesmo. Necessidade de aprovação. Enquanto a gente não aperta o foda-se para opinião alheia, é isso. Eu também acho que tem um pouco disso mesmo. Gostou, gostou, se não gostou, tchau. O outro aqui. Quando a gente fica menos preocupado com o que os outros vão achar. Ou você não vai ser 100% ruim. Né? Porque você, dos 10 que te acharam legal, um que não achou, você vai só focar nele, né? Então, se não gostarem, nunca vai acontecer de 100% das pessoas não gostarem, a não ser que você fez uma asneira gigantesca. Isso não acontece, eu nunca vi. Mas tem pessoas que realmente se cobram muito pela perfeição, né? Aquela coisa assim, nossa, se uma pessoa não gostou, aquela pessoa vai falar para um monte de outras pessoas e, não vou fazer mais, não é para mim. Entendeu? Porque ela cresceu num lugar, às vezes, que era muito exigente, né? Ela cresceu, às vezes, numa família onde ela não podia errar. Então, tem toda também essa questão da história da pessoa, do contexto da onde ela veio, né? Sim, é muito desafiador isso. É verdade. Rô, umas considerações finais, como que o pessoal te acha, que agora está com o projeto Chega de Ter Medo, né? Então, aí todo mundo aí se identificando, o seu projeto é bem legal, que eu sei por cima, né, do que a gente está lá no nosso grupo. Mas fala aí suas considerações finais. Eu acho que o seu Instagram tá na arte lá, mas como o pessoal te acha, para te seguir? Sim. Para me encontrar é só seguir o @rokasamatsu, né? No meu perfil ali eu estou compartilhando muita informação a respeito do domínio do medo. E aí a gente traz ali informações desde a origem do medo, por que o medo surge, por que o medo se descontrola de uma forma que ele acaba dominando a gente ao invés da gente aprender a dominar ele, né? O projeto Chega de Ter Medo, ele tem esse intuito de fazer com que as pessoas tomem posse de informação, se conheçam, porque aí você consegue, uma vez que você se conhece a ponto de ninguém conhecer você melhor do que você mesmo, nenhuma verdade externa vai impactar com a tua. Então, o Chega de Ter Medo, ele está em cima desse pilar, que é você se conhecer para você dominar o medo que então está dominando a tua vida hoje, né? Então, manda, quem quiser, tiver alguma dúvida, tudo mais, eu fico totalmente à disposição. Pode me mandar mensagem no direct, não tem problema, eu respondo todo mundo que me chama, tá? Não há dúvida que fique sem resposta. Tem vídeo meu no YouTube também tá lá, hashtag Chega de Ter Medo, tá? Realmente, é para livrar as pessoas, é para dar esse poder das pessoas de assumirem o controle da própria vida. Eu tô vendo muita gente abrindo mão de escolhas, de oportunidades, de relacionamentos, enfim, por causa do medo. Para mim, isso não é aceitável, nem um pouco. Com certeza, com certeza. E eu estou muito feliz de você ter me convidado, ter aberto esse espaço para a gente falar a respeito do medo, porque realmente tem muita gente que deixa de empreender e deixa de atender um mundaréu de gente aí que pode se beneficiar com o trabalho que cada um pode estar desenvolvendo por medo, né? Então, estou super junto contigo para desenvolver esse projeto com você, tá bom?
Ai, eu amei! Eu adoro esse assunto, né? Eu gosto dessa coisa de comportamento. E tudo que você trouxe aqui para o pessoal, eu vou salvar e jogar lá no grupo essa live para o pessoal assistir. Anotei aqui as dicas. Eu adorei, porque com certeza vai ajudar esse pessoal assim que tá com esse medinho, que quer empreender ou que não tem esse medo de aparecer. Com certeza vai ajudar todo mundo. Muito, muito obrigada mesmo. Eu adorei. Imagina. Deixa eu só aproveitar e responder o Adriano, que ele mandou aqui, se esses exercícios ajudam também a desligar o cérebro antes de dormir. Existe uma série de fatores que você precisa seguir para você conseguir desligar o seu cérebro antes de dormir, tá? Uma coisa é você se afastar do celular uma hora antes, pelo menos, de você ir dormir. Você não tomar líquidos que tenham cafeína, tá? Não procurar desligar a cabeça das preocupações. Apesar que para o empreendedor isso é um pouco desafiador, mas tentar, tá? Se tá difícil dormir, tenta tomar um banho quente antes de dormir também, que isso ajuda a relaxar. Mas no final, se você ainda tá com dificuldade de dormir, anota todas as suas preocupações num caderninho, deixa ali embaixo do seu travesseiro e vai deitar. Você vai perceber que a partir do momento que você tirar essas preocupações da sua cabeça e colocar no papel, você consegue descansar, tá? E na hora de você deitar, fez isso de anotar tudo num caderninho, pôs embaixo do travesseiro, faz o exercício de respiração. Faz essa respiração controlada de 10 a 0, de 0 a 10 e 10 a 0, que só de você fazer isso, você consegue também relaxar mais rápido. Depois me conta se deu certo. Demais, demais. Bom, gente, muito obrigada por vocês participarem, colocar nos comentários as dúvidas de vocês aí. Obrigada pela participação. Já já vão encerrar aqui. A gente foi até o último minutinho, porque estava bom demais. Muito obrigada, Rô, mais uma vez. Obrigadão, pessoal. Boa Obrigada, noite para imagina. vocês. Obrigada, pessoal. Boa noite. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau.